Durante meio século, se você quisesse entender quem mandava na indústria automotiva, bastava olhar para 3 lugares do mapa: Wolfsburg, Detroit e Toyota City, ou Alemanha, Estados Unidos e Japão. Era dali que vinham as regras, os motores, as plataformas, o dinheiro, os métodos de produção e a arrogância de quem acreditava que fabricar carros era um jogo reservado para impérios com 100 anos de história. Só que esse mapa acabou de ganhar uma 4ª capital e ela não fica em nenhum desses países. Fica em Baoding, no norte da China, uma cidade que muitos executivos ocidentais talvez nem soubessem apontar no globo. E é justamente dali que saiu a Great Wall, uma empresa que nasceu longe do prestígio, longe das pistas europeias, longe dos salões tradicionais e que começou quase como uma oficina rural, enquanto Toyota, Volks e GM já se comportavam como donas do mundo. A história confortável é dizer que a Great Wall é só mais uma marca chinesa crescendo com baixos preços. Mas essa é a versão que o velho mundo conta para não admitir o tamanho do problema. A história real aqui é muito mais perigosa. A Great Wall está provando que tradição se tornou insignificante. A pergunta crucial é simples: e se a indústria automotiva não pertencer mais a quem tem mais história, mas sim a quem muda e entrega mais rápido? O herói dessa história é uma empresa que ninguém levava a sério. O vilão é a velha crença de que capital, escala e tradição eram barreiras impossíveis de se quebrar em uma geração. E essa crença agora caiu. E caiu justamente pelas mãos de uma montadora chinesa que o Ocidente subestimou tempo demais. GWM, uma longa jornada. Para entender o tamanho do que aconteceu, é preciso entender o tabuleiro como ele estava montado. A indústria automotiva mundial sempre operou em ciclos longos. Uma plataforma nova levava anos para sair do papel, um motor novo, mais alguns, uma fábrica nova, outros tantos. O ciclo completo de renovação de uma linha de produtos em qualquer fabricante tradicional levava quase uma década. Foi assim que Volkswagen, Toyota, GM, Ford, o grupo Stellantis, Honda, Hyundai, BMW, Mercedes e Renault dividiram o mundo por 60 anos. Quem tinha capital para sustentar ciclos longos dominava. A estratégia chinesa contra esse modelo foi construído em silêncio durante 15 anos, sem grandes anúncios, sem manchetes globais, sem o tipo de declaração triunfalista que costuma alertar os concorrentes. O governo de Pequim mapeou cada elo da cadeia, do refino de lítio até a montagem final, identificou exatamente onde os ocidentais tinham vantagem e onde tinham dependência, subsidiou pesquisa em baterias e forçou parcerias técnicas em troca de acesso ao mercado interno chinês. Construiu uma rede de recarga pública na casa dos milhões de pontos, enquanto a Europa ainda contava nas centenas de milhares. Comprimiu o ciclo de desenvolvimento de um modelo novo para uma fração do tempo que os ocidentais precisam. E quando o jogo começou a virar de verdade, as ocidentais ainda discutiam internamente se a transição elétrica era moda passageira ou uma tendência estrutural. Mas aqui o que ninguém te conta quando se olha para essa imagem toda: a China não tentou competir na velha indústria, seguindo as regras antigas. Ela construiu uma nova indústria com regras novas em paralelo. E enquanto a Europa debatia regulação de emissões e a América discutia tarifas, a empresa de Baoding montava a operação que está agora desmontando o tabuleiro do lado de dentro, peça por peça. Esse era o problema em que a GWM foi construído para resolver, mas não em uma sala de reuniões com a apresentação de PowerPoint, e sim na prática, durante 35 anos, por um homem que herdou uma empresa praticamente falida. A história começa em 1976, em uma oficina de reparos de veículos agrícolas em Baoding, onde Wei Deliang, um homem comum sem qualquer experiência prévia em fabricação de automóveis, abriu o galpão em parceria com o governo do município de Nandanyuan. Lá ele consertava tratores, convertia veículos comerciais velhos em algo que ainda andasse, e fazia isso de forma mais artesanal possível, sem qualquer pretensão industrial. Era exatamente o que parecia, uma operação minúscula em uma província pobre, longe dos grandes centros chineses, sem qualquer conexão com a elite industrial do país. Em 84, essa mesma oficina começou a produzir veículos próprios, comerciais leves baseados em um Jeep militar chinês chamado Beijing
BG212 e se renomeou Great Wall Industry Company. Aqui, a parte que parece ficção, porém não é. No final dos anos 80, Wei Deliang faleceu e a empresa que ele criou ficou com mais de 2 milhões de wons em dívidas. Passou o controle do governo municipal e foi oferecida em condições preferenciais para qualquer um que aceitasse o desafio de assumi-la. Em 1º de julho de 1990, um sobrinho de 26 anos aceitou, e esse sobrinho se chamava Wei Jianjun, que assumiu uma empresa praticamente falida, sem formação automotiva clássica, sem capital próprio, sem rede de contatos no setor e com a missão aparente impossível de transformar uma oficina rural em uma fabricante de veículos real. Quase ninguém na época achava que ele duraria 3 anos no comando. Em 1994, uma nova regulamentação chinesa criou o sistema de licenças de produção e excluiu a Great Wall do mercado de sedãs, em um movimento que poderia ter encerrado a empresa ali mesmo. Mas em vez de brigar judicialmente, Wei Jianjun fez algo inesperado. Ele foi para a Tailândia, sozinho, observar mercados. Em Bangkok, percebeu que picapes dominavam as ruas asiáticas em uma proporção que ninguém na China havia notado, e percebeu também que esse segmento específico não exigia a mesma licença que os sedãs exigiam, e decidiu pivotar a empresa inteira. Em 96, a primeira picape, Great Wall Deer, saiu da linha de produção em 2 anos. A Great Wall era líder absoluta no mercado chinês de picapes. Agora, saltando para 2003, a empresa abriu capital na Bolsa de Hong Kong e em 2011 criou a marca Haval, dedicada exclusivamente a SUVs em um momento em que o mercado global de segmento estava prestes a explodir. E aqui, o mundo deveria ter prestado atenção, mas não prestou, e onde a matemática parou de funcionar para os rivais. O Haval H6, lançado nesse momento, tornou-se o SUV mais vendido na China por mais de 100 meses consecutivos, em uma sequência de liderança que nenhum modelo ocidental do segmento conseguiu replicar em toda a história. E rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a gente aqui que gosta de carros, máquinas lendárias, motores, enfim. Você tá cuidando do seu carro aí do jeito que ele merece? Tem um kit de limpeza e polimento que faz um serviço completo e é muito bom. O V-Flock, um shampoo super concentrado de pH neutro que lava de verdade sem castigar a pintura. A cera também Carnaúba Took Final, que dá aquele brilho e segura a proteção até por 30 dias. E o pretinho que não pode faltar, que deixa o pneu zerinho. Com esponjas também que acompanham aí todo esse pacote. Ele tá num valor promocional e bem legal, vai deixar para depois. Tem um link na descrição desse vídeo e também um comentário fixado. Cuida do seu carro, não fica vacilando não, e vamos voltar pro vídeo. Em um único ano fiscal recente, esse mesmo modelo foi o 7º SUV mais vendido do planeta, com mais de 370 mil unidades, e foi o único modelo chinês entre os 10 maiores do mundo naquele ranking. A operação acumulou mais de 4 milhões de Haval H6 vendidos em mais de 50 países, em mercados que vão da Austrália à Rússia, da África do Sul ao Brasil. E a divisão Tank, criado para SUVs off-road premium, vendeu mais de 200 mil unidades em um único ano fiscal recente. A divisão Power, voltado para picapes, mantém quase metade do mercado chinês das picapes há quase 3 décadas consecutivas. A receita do grupo atingiu 173 bilhões de wons em um único ano fiscal, com alta de mais de 26%. A produção total ultrapassou 1.300.000 veículos e o patrimônio pessoal de Wei Jianjun ficou na casa de bilhões de dólares. Tudo isso a partir de um galpão de concertos rurais em uma província que ninguém consegue localizar no mapa. E por que isso não foi parado a tempo pelas rivais do Ocidente? Bom, porque cada um desses números, isolado, parecia apenas ruído de mercado, parecia ascensão regional, parecia história chinesa que terminaria em colapso como tantas outras. Visto em conjunto, parecia a maior reversão de mapa industrial desde a ascensão do Japão dos anos 70. Pense no que isso realmente significa na prática do mundo. A GWM hoje opera fábricas próprias em 4 países, e cada uma dessas fábricas representa uma peça de um quebra-cabeça industrial que as concorrentes ocidentais não conseguem montar com a mesma velocidade. Na China, a empresa mantém o complexo principal em Baoding, com escala doméstica que sozinha já colocaria entre as maiores fabricantes do mundo. Na Tailândia, monta SUVs Haval para todo o sudeste asiático. E no Brasil, a GWM fez algo que vale destacar pela ironia simbólica. Comprou uma
uma fábrica abandonada pela Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, do lado de casa, inclusive, onde eu estou gravando esse áudio. Onde o grupo alemão investiu R$500 milhão para produzir classe C e GLA e desistiu 5 anos depois sem conseguir tornar a operação viável. A GWM converteu as ruínas em uma operação que já entrou em ritmo industrial e anunciou uma segunda fábrica em Aracruz, no Espírito Santo, com capacidade prevista de 200 mil unidades por ano e ciclo produtivo completo, do estampo à montagem final. Os veículos do grupo chegam hoje a mais de 60 países, em estradas que vão de desertos australianos às montanhas do Cáucaso, das savanas africanas às autoestradas europeias, em uma capilaridade que poucas marcas asiáticas construíram em tão pouco tempo. E aqui está a matemática que virou de lado em uma única frase de comparação. As ocidentais têm uma plataforma para a Europa, outra para a China, outra para os Estados Unidos, em uma estrutura tripla que reflete suas origens regionais. A GWM tem uma arquitetura modular chamada HI4, que se reconfigura para cada mercado regional sem precisar reinventar a base técnica. Na prática fica diesel para a Austrália, gasolina para a Europa, híbrido para o sudoeste asiático e flex biocombustível para o Brasil, no único país do planeta onde o etanol hidratado é infraestrutura nacional consolidado há meio século. E é nesse último ponto que entra um detalhe interessante para quem acompanha o mercado latino-americano, porque o tanque 300 PHEV Flex, desenvolvido em parceria com a Bosch do Brasil, foi celebrado pela matriz chinesa no maior salão automotivo do mundo como o primeiro híbrido plug-in flex fuel comercial do planeta. Não é o ponto central da história, é só uma evidência do sistema funcionando. É a amostra de algo maior, a prova de que a arquitetura modular opera num mercado que ninguém tinha conseguido resolver. E vale olhar de perto justamente porque mostra o modelo rodando na prática. A indústria tradicional tem agora um problema de planejamento que não pode resolver dentro do próprio ciclo industrial. Tudo isso porque Toyota, Volks e o grupo Stellantis precisam de anos para qualquer resposta estratégica a fundo, enquanto a GWM lança modelo novo em cada fração desse tempo, em uma assimetria que se acumula a cada ciclo. Mas é importante tratar a concorrência com seriedade, que ela merece, sem caricaturas, sem sarcasmo, sem subestimação. As rivais ocidentais não são amadoras, e cada uma delas tem feitos industriais inegáveis. A Toyota construiu o sistema de produção mais imitado do século XX, o famoso Toyota Production System, que virou referência mundial de eficiência. A Volkswagen sobreviveu ao maior escândalo automotivo do planeta, o Dieselgate, sem perder presença global, em uma demonstração de resiliência institucional raríssima. Já o grupo Stellantis nasceu de uma das fusões mais complexas da história automotiva, juntando Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën e Jeep, e mais uma dezena de marcas, e voltou ao lucro em mercados onde apostava perdas. Já a GM lidera o desenvolvimento de baterias de estado sólido, em uma corrida tecnológica que pode redefinir o setor inteiro. Cada uma delas tem uma narrativa pública robusta, equipe técnica de elite, capital para resistir a ciclos longos e presença instalada que demora gerações para ser desmontada. Ninguém aqui está dizendo que essas empresas vão desaparecer no curto prazo, porém tem algo que narrativas convenientes deixam de fora. A liderança numa era industrial quase nunca muda de mãos por disputa tecnológica direta entre veteranos e novatos. Ela muda quando o ambiente competitivo se transforma por baixo. Detroit não perdeu para Tóquio porque o carro japonês era melhor em tudo. Perdeu porque a crise do petróleo nos anos 70 mudou o que o consumidor queria e os japoneses sabiam responder vários ciclos mais rápido que os americanos. Será que a China também não sabe disso? O mesmo padrão se repetindo agora, em escala global. E a transição elétrica, a fragmentação regulatória entre continentes e a aceleração do ciclo de desenvolvimento são exatamente o tipo de mudança que, no fundo, favorece quem é mais ágil, não quem é mais antigo. O CEO global da GWM, Mu Feng, afirmou na inauguração de uma das fábricas internacionais do grupo que a estratégia da empresa não é apenas produzir carros, mas gerar tecnologia e inovação para continentes inteiros a partir das operações regionais. Isso não é um discurso de marketing institucional, é a confissão direta de que a engenharia já não nasce mais só em Baoding, nasce em Iracemápolis, em Bangkok, em qualquer lugar onde o problema local possa ser convertido em produto global, em um modelo distribuído de desenvolvimento que nenhuma montadora alemã, japonesa ou americana opera com a mesma velocidade. Porém, não é certo dizer que a GWM venceu o jogo.
jogo, porque há riscos sérios que precisam ser nomeados com honestidade. A marca ainda é jovem em quase todos os mercados ocidentais, e a percepção de qualidade chinesa carregada a décadas de cicatrizes históricas, de produtos baratos que estragavam rápido, de marcas que apareceram e sumiram em ciclos curtos. A rede de assistência técnicas e peças de reposição em mercados como Brasil, Reino Unido e Austrália ainda gera muita dúvida. Isso, com as veteranas, já foi consolidado. Tarifas europeias e americanas estão crescendo e podem reduzir o ritmo de expansão. E mercados como Rússia trazem riscos geopolíticos embutidos que pode evaporar uma operação inteira em questão de meses. E o consumidor global ainda lembra das marcas chinesas que desapareceram, da primeira onda da Cherry nos emergentes até casos menores que feriram a confiança coletiva. Mas é aqui que está a parte que deveria tirar o sono dos andares executivos em Wolfsburg, Detroit e Toyota City. As fábricas existem, a engenharia local existe, o capital existe. E o grupo de Wei Zhenjun atravessou 3 décadas e meia de viradas regulatórias na China. A saída forçada do mercado de sedãs nos anos 90, a transição completa do motor a combustão para a eletrificação e a expansão industrial mundo afora sem perder uma única posição global relevante. A capacidade de mudar de rumo não é uma hipótese, é histórico documentado de 35 anos seguidos. E essa capacidade não está nos balanços, está na cultura da empresa, no modo como as decisões são tomadas em Baoding. A pergunta que realmente devemos fazer é: as 3 capitais tradicionais do mundo automotivo conseguem fechar a diferença de velocidade industrial antes que a 4ª capital, Baoding, monte uma rede global tão densa que qualquer reação do Ocidente seja tarde demais? Em algum ponto dessa década, um homem que herdou uma oficina falida aos 26 anos olha pela janela do seu escritório em Hebei, sem cerimônias, sem entrevistas marcadas, sem alardes. Lá embaixo, na linha de montagem, sai mais uma unidade de um modelo que nem existia quando ele assumiu aquela empresa nos anos 90. Em outro continente, em Iracemápolis, Aracruz, Bangkok, em Tula, fábricas com o mesmo logotipo produzem variações do mesmo carro para climas, combustíveis e regras que nunca tinham convivido no mesmo plano industrial. Ele não fala muito em público, não dá entrevistas longas, não escreve memórias, não posa para revista de negócios, apenas conduz e produz o que precisa ser produzido. Por 30 anos, o mundo automotivo teve 3 capitais consagradas. Hoje, é mais do que correto dizer que já temos 4. A oficina rural que começou consertando tratores nos anos 70 acaba de virar o centro de gravidade de uma nova era da indústria. A aposta foi feita, a conta virou de lado, e o mapa que o mundo usou por meio século para falar de automóveis já não serve mais, pois a China rasgou ele e construiu um novo. E não é só a Haval, a própria Chery, que citei antes, nasceu de forma clandestina e hoje domina o globo na venda de veículos. Bom, eu te explico mais nesse vídeo que já começou na sua tela, eu te vejo em poucos segundos.